A vida de Alberto Rosa Fioravante não tem monotonia. Depois de escapar de um terrível terremoto que abalou o México, ele aborda sempre temas que fazem a terra tremer. Entrevistado por Cláudio Andrade, esse diplomata de carreira passou por países como El Salvador, Guatemala e Itália, onde nem sempre a diplomacia resolve conflitos e interesses. Fioravante fala de catástrofes naturais e sobre a atuação dele como integrante das Nações Unidas. Provocado por Cláudio Andrade, Alberto Rosa Fioravante tratou de temas que polemizam e estremecem, como religião e sexualidade, em mais esta edição de A Polêmica. Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje nós temos a presença do diplomata da ONU, Alberto Rosa Fioravante. Mas antes, vamos à nossa entrevista do Fala Povo. E a pergunta é: você acha que o brasileiro respeita a religião alheia? Não. Por quê? Porque sempre estão debatendo, né? Não respeitam. Eu não acho que respeita. Eu, por exemplo, sou evangélica. Eu não debato a religião com os outros, porque as pessoas sempre dizem, porque é assim, é assado. Eu só digo assim, religião não se discute, é cada um na sua. Muitos respeitam, né? Muita gente não respeita, né? Por quê? Não sei, cara, é questão de crença, né? Eu acho que não. Não sei, porque cada um tem uma religião, né? Cada um tem um modo de lidar, de falar, de explicar religião. Não respeita. Porque eu não sei, só sei que não respeitam mesmo. O que eles fazem? Critica a religião do outro, sabe? E eu não acho isso certo, eu acho que cada um tem que respeitar a sua religião. Alberto, é um grande prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que os nossos telespectadores ficaram muito felizes com as suas abordagens, com as suas experiências de vida. Mas vamos aproveitar o gancho da entrevista que nós fizemos, o questionário que a gente colocou para a nossa população com relação à intolerância religiosa. O Brasil é um país laico, essa questão é prevista inclusive na Constituição Federal, mas a gente assiste aí em momentos políticos, em momentos sociais, uma briga muito grande, uma discussão muito grande da imposição de um credo religioso sobre o outro. Qual a sua opinião com relação a isso e, primeiro, qual a sua religião? Muito bom dia, Cláudio, é um prazer de estar aqui com você. Eu sou católico, eu acho que Deus é um só, Deus nos criou para servirmos, independente de qualquer religião. Eu creio que todas as religiões são boas e procuro fazer o que deve ser feito, considerar todos como irmãos, independente de religião. Isso eu acho que todas as religiões deviam pregar isso. E essas intolerâncias, religiosas não deveriam existir, porque se há intolerância, significa que a religião não é perfeita. Não a religião. Os que estão exercendo poderes dentro de alguma dessas religiões. Essas discussões religiosas e que geram, inclusive, ao redor do mundo, inúmeras guerras, intolerâncias, assassinatos, isso se deve muito mais à interpretação equivocada dos livros religiosos correspondentes a cada religião, como o Torá, como o Corão, como a Bíblia. Como é que você vê isso? Eu acho que a interpretação de grupos querendo poder usam nomes da religião somente para procurar juntar mais pessoas para servir ao poder que eles estão querendo. Eu tenho amigos de todas as religiões, desde budistas, hinduístas, muçulmanos, e considero que os livros deles todos transmitem paz para todos. Vemos um hindu como Mahatma Gandhi, que isso para mim eu tiro exemplos do que ele disse para a minha vida. Vejo uma pessoa, por exemplo, um luterano como Martin Luther King, quanta coisa bonita
de paz ele nos transmitiu. A irmã Dulce, A irmã Dulce, a Madre Teresa. Madre Teresa de Calcutá, eu creio que quem faz erros é pessoas que querem poder. Isso daí usam a religião para justificar o errado que ele está fazendo. Mas esse crescimento visual que a gente tem dessa intolerância é devido aos meios de comunicação hoje mais imediatistas na aplicação, na apresentação das situações, ou realmente a intolerância nessa nova geração é maior do que nas anteriores? Olha, eu vejo que nas religiões, em muitas delas, aqui pelo Brasil mesmo, estão querendo uma ação imediata e transformando cultos em shows. Eu sempre penso no o que diziam os imperadores romanos, que o povo dá pão e circo. Então, em muitas religiões estão fazendo isso, trazendo circo para atrair não fiéis, mas clientes. E também para o poder. Os meios de comunicação de hoje facilitam essa transmissão desses pensamentos. Eu até, semana passada, já que estamos falando de religião, eu escrevi um artigo que foi publicado e o título era A Dança do Poste para Jesus. Isso é algo que me impactou muito quando, há anos atrás, eu estava nos Estados Unidos e li que uma evangélica, Crystal Dean, o nome dela, estava usando o pole dance na igreja dela para Jesus. Coisa que eu fico horrorizado só em pensar. Me lembro de uma novela brasileira da Flávia Alessandra, que usava essa dança para atrair pessoas lá para as boates delas. Você colocou em um ponto importante. Era inimaginável há 10, 12 anos atrás esse show dentro dos cultos religiosos, dentro das igrejas. Isso tem desmerecido o segmento religioso ou isso é uma tática orquestrada e bem feita para atrair aquele jovem? Já que o jovem gosta do show, vamos tirar do show tradicional e vamos trazer para o show da igreja. Isso não afasta um pouco a discussão da palavra de Deus propriamente dita? Eu creio que sim. Que não sou contra show. Sim. Eu creio, mas não dentro de qualquer templo. O templo, às vezes eu fico pensando, o que faria Jesus se visse isso no templo lá de Jerusalém? Eu acho que ele ia sair com um chicote expulsando essas pessoas do templo. Show não tem problema nenhum. Isso é salutar. Que façam um show antes, fora do templo. E depois é falar a palavra de Deus, interpretar o que significa a palavra naquela época, 2000 anos atrás, com o dia de hoje. Isso eu acho que é necessário, é essencial e faria bem para todos nós. Seja pessoas um pouco mais antigas como eu, como jovens e crianças de hoje. Alberto, e você foi embaixador em Roma, uma das capitais mais importantes do mundo, na Itália, e obviamente teve contato direto com a expressão de uma das religiões mais importantes do mundo, que é a religião católica. E nós estamos agora com o Papa Francisco, um Papa latino, um Papa argentino, e que tem aí, pelo menos até agora, demonstrado uma capacidade de negociar, de jogo de cintura e de pregar uma caridade, até porque o franciscano, né, uma caridade muito maior do que o Papa anterior. Não João Paulo II, que aí a gente teria que ter um programa só para ele. Mas essa questão da aplicação mais efetiva do carisma, do jogo de cintura. O Papa hoje tomou para si a diplomacia propriamente dita, para poder ter essas relações todas de uma forma mais natural, receber o Raul Castro, fazer a parte política que a igreja fez há muitos séculos passados.
Isso é perigoso ou isso é salutar? Eu acho que é salutar. E o bonito de tudo isso é a humildade do Papa. Ele querendo dar o exemplo para que todos na Igreja Católica o sigam, e ele sempre dizendo que ele quer que os cardeais, os bispos, os padres saiam de dentro de seus templos, vão junto das comunidades. Sem isso não perde nada, não perde respeito, mas sim vai mostrar o que é verdadeiramente a religião, que é considerar todos como irmãos, ser bons samaritanos. E eu te fazer uma pergunta com relação ao próprio resgate dos católicos. Quando ele foi entrevistado por um jornalista da Globo News, que é o autor de um livro chamado Os Segredos do Conclave, só esqueci o nome dele, Camarote. E ele contou ao Camarote que ele foi visitar uma senhora descrente, católica, mas descrente, e conversando com ela, ela revelou para ele que ela tinha colocado a Nossa Senhora dentro do armário e trancado a porta. E ele perguntou por quê. E ela falou justamente por não estar mais acreditando na mensagem do Papa, na mensagem da Igreja Católica. Então ele pediu a ela o resgate. O que eu fiz essa introdução porque esse Papa também veio para essa ação diplomática, essa ação do carisma, veio também para tentar resgatar homens de fé, o rebanho que tem sido perdido para a Igreja Evangélica nitidamente pelo mundo afora? Eu creio que sim, que os caminhos de Deus são caminhos, às vezes, misteriosos, né? Você falou dessa senhora que fechou uma imagem de Nossa Senhora dentro do armário. Eu escrevi recentemente um livro que se chama Maria, a Mãe de Deus. Virgem Maria, Santa Maria, apesar de conhecida, ainda desprezada por muitos. Você não vai acreditar. Você sabe, não quis falar das aparições de Maria, eu quis falar, procurar traduzir o que era aquela menina Maria no templo há 2000 anos. Dentro do contexto ali. Há 2000 anos atrás, que pensamento ela tinha, como é que ela via a família. E a Bíblia faz pouca referência a Maria, as 4 citações. Sabe onde é que eu encontrei maiores referências a Maria? No Alcorão. Várias referências, estão todas citadas. Impressionante, né? Eu fui consultar o Alcorão, um livro espetacular. Só transmite paz. Eles não consideram Jesus como filho de Deus, consideram um profeta, mas reconhece que nasceu de uma virgem, que era Maria. Isso daí, eu creio que um resgate dessa natureza só traz paz. Maria não faz milagre, nunca fez, mas ela tem um filho. Você, como católico, diz que Maria não faz milagre. Não faz milagre, não, nunca fez. Ela intercede. Vê nas bodas de Canaã algo impressionante. Jesus falou para ela, mulher, ela falava assim, não chegou a minha hora, mas faltava vinho na festa, no casamento. Ela diz para os empregados, olha, faça o que ele mandar. E Jesus fez. Ele atendeu um pedido da mãe. Você não atenderia um pedido, sua mãe chega a falar, Cláudio, olha, precisa que faça isso. Você ia dizer, não, mamãe, não vou fazer. Você ia atender, eu atenderia o pedido da minha mãe. Então, eu creio que ela pode interceder. E o meu pensamento é o seguinte, se você não pode pedir a Maria, eu peço a ela, minha mãe já faleceu, eu rezo para minha mãe todos os dias e peço a ela interceder. Se eu não posso pedir a outros, porque eu vou rezar por você. Então, minha interferência, eu falar, Jesus, ajude fulano de tal. Não tem valor nenhum. Então, os intercessores são importantes para que sirvam de ponte Justamente. entre o seu reclame
e o Pai maior. Justamente. Que quem faz milagre é Deus. Jesus, Filho de Deus. É uma visão muito parecida, inclusive, do próprio do evangélico, né? Não é. Que a verdade, o evangelho não acredita na imagem, só vão a Jesus que não seja a ele mesmo sem o santo, né? A imagem para mim é um retrato. Eu tenho na minha casa um retrato de a minha mãe sorrindo. Na frente desse retrato, todo dia, eu falo o que eu falava quando era criança. A bênção, mamãe. E isso daí, não estou adorando o retrato. Eu estou vendo e me lembrando. E eu vejo as imagens como retratos daquela época para você se lembrar. E tem imagens muito bonitas e tem coisas que eu vejo que são sinais. Um sinal, até eu estou me estendendo, dando um exemplo concreto. Minha esposa teve um câncer de mama. Aqui, um grande laboratório fez a mamografia dela e disse ali, sem sinal nenhum de malignidade, volte em 1 ano. Meu filho, que é médico, olhando a placa, falou, eu não estou gostando disso. A ginecóloga disse, vamos fazer a prova dos 9, vamos fazer uma biópsia. E na biópsia ali deu carcinoma ductal infiltrante. Recebemos o resultado no dia 2 de maio de 2000. No dia 5 de maio, nós embarcamos para os Estados Unidos e ela foi operada lá. O cirurgião oncológico, ele marcou a data da cirurgia, coisa que nós não tivemos nada que fazer. Dia 24 de maio, dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Minha esposa estudou na escola Nossa Senhora Auxiliadora, uma devota de Maria. Fez a cirurgia, depois ela passou por quimioterapia, radioterapia. Isso de maio. Em dezembro, nós estávamos lá, o tempo todo. Em dezembro, um belo dia, o médico disse, está tudo acabado, vocês já concluíram, você está bem, podem voltar ao Brasil. Sabe que dia que era? Você não vai falar agora, vai falar depois do intervalo. Tá bem. Nós estamos aqui com o Alberto Fioravante, daqui a pouquinho a gente volta.